Quem se adianta governa e quem se atrasa é governado. Você viu a foto que eu postei ontem? E em seguida eu postei essa frase aqui. Quantas oportunidades você tem perdido porque você tem deixado as coisas para depois? Postei nos stories hoje a foto de algumas coisas que eu antecipei ontem, de comida, enfim, para eu já ter na geladeira aqui de casa, para que eu possa, ao longo da semana, viver mais coisas do que ficar dentro de casa cozinhando e fazendo comida que a gente sabe que demora mais tempo. E em seguida, eu coloquei uma frase ali, falando que quem se antecipa, quem prepara os processos, consegue adiantar algumas coisas e consegue viver outras coisas. E é exatamente isso, sabe? A gente consegue ter oportunidade de viver as coisas mais rapidamente, porque a gente está aí aproveitando o tempo, né, que a gente otimizou lá atrás. Quem se adianta governa e quem se atrasa é governado. Essa foi uma frase que eu ouvi um tempo atrás do apóstolo Joel Pereira, que marcou a minha vida. Quantas vezes a gente demora para fazer algo que Deus coloca no nosso coração? E aí a gente atrasa processos, sabe? Desnecessariamente. Às vezes, nós poderíamos ter vivido certas coisas já há um certo tempo se a gente tivesse se antecipado. Mas como a gente não fez isso, a gente está atrasado no processo, a gente precisa hoje correr contra o tempo. Já aconteceu isso com você? De você se atrasar num processo e precisar correr contra o tempo para que você consiga realizar as coisas? Existem coisas que estamos deixando de viver simplesmente porque a gente não está adiantando os processos necessários. A gente está esperando que outras pessoas façam. Na verdade, eu acho até que a gente às vezes está deixando outras pessoas fazerem no nosso lugar. Já aconteceu com você de você ter uma ideia e aí quando você chega no local, né, para tentar implementar a sua ideia, às vezes até de forma um pouquinho atrasada, alguém já fez antes de você? Ou já aconteceu de você compartilhar a sua ideia com uma pessoa e essa pessoa roubar a ideia de você? Pois é. Talvez se você tivesse se adiantado no processo, essa pessoa não roubaria a sua ideia. Talvez você tivesse conquistado o que você tanto deseja com o seu próprio esforço, se você tivesse se adiantado e não esperado as coisas acontecerem. Eu sei que às vezes é a timidez, às vezes é a vergonha que nos deixa com medo de repente de realizar algumas coisas. Mas hoje Deus me acordou com esse sentimento no coração. Quem se adianta governa, quem se atrasa é governado. Não se deixe ser governado. Faça o que precisa ser feito. Cumpra o que você precisa fazer. Coloque seus projetos, os seus sonhos em, em pauta, sabe? Realiza as coisas. Não deixa outras pessoas passarem na sua frente, não. Faz você. Se Deus te deu uma ideia, se Deus te deu um projeto, coloque ele em prática. Noé recebeu uma palavra de Deus 120 anos antes do dilúvio. Você tem noção disso? Deus deu uma palavra para ele de que algo iria acontecer. E mesmo passando por diversas circunstâncias, diversos obstáculos, muitas pessoas falando para ele que ele estava maluco, que nada daquilo iria acontecer, Noé aproveitou, segurou essa palavra, se antecipou e quando o dilúvio veio, o que aconteceu? Ele e sua família governaram. Ele e sua família foram os únicos sobreviventes. Deus poderia ter salvado tantas outras pessoas se essas pessoas tivessem ouvido e entendido que a palavra que Noé recebeu era uma palavra vinda de Deus. Quantas vezes nós ouvimos palavras do Senhor e não acreditamos e não confiamos nela e deixamos passar? E aí vem outras pessoas e ouvem a palavra e governam no nosso lugar. Se adiantam e cumprem o que tem que cumprir. Então, que essa palavra possa direcionar você nesse dia. Quem se adianta governa. Se você recebeu uma palavra, se adiante, se antecipe, faça o que precisa ser feito. Prepare as coisas para que quando a oportunidade chegar, você esteja pronto.